Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5: Bem-aventurados os aflitos. O tema de hoje: perda de pessoas amadas e morte prematura. A gente vive frequentemente, a dor de perder pessoas jovens, de ver pessoas jovens morrendo e os velhos ficando, E aí automaticamente o que nós dizemos? Tanta gente velha para morrer e Deus leva justamente os jovens que se vão, aqueles que ainda têm uma vida longa pela frente, tanta coisa a realizar, e os velhos que já estão cansados, que não têm nada a acrescentar, muitas vezes numa cama, que poderiam ir, ainda estão aqui, E a gente diz que ao invés de levar os velhos, por que Deus leva os jovens? A gente frequentemente fala isso, ouve, muitas pessoas dizerem isso, principalmente quando é bem de perto essa dor. Mas o que a gente tem que entender, compreender, é que está exatamente aí a necessidade de elevação, Para a gente compreender que o bem está muitas vezes onde a gente vê a cega fatalidade. É onde a gente acha que está a fatalidade, que está a necessidade de elevação, que está o que a gente precisa aprender. Porque o que acaba acontecendo? Nós medimos a justiça, A justiça divina a gente mede pela nossa justiça. E não é assim. Porque eu medindo a justiça divina pela minha justiça, então quer dizer que eu acho que quando acontece isso é um capricho de Deus, tentando nos infligir uma pena cruel, e não é por aí, Não é de forma alguma por aí. Nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo que acontece tem sua razão de ser. Tudo tem um motivo. Por mais que eu não consiga entender, por mais que eu não tenha essa visão, mas tem uma razão de ser. Se a gente olhar mais de perto, mais profundamente a dor que nos atinge, a gente vai encontrar nela uma razão divina, razão regeneradora, e veremos que os nossos míseros interesses ficarão em segundo plano. Então, se eu olhar mais de perto, de forma mais profunda para essa dor, buscando entendimento, eu vou ver uma razão divina, porque tudo tem uma finalidade, tudo tem uma razão de ser. E isso traz, antes de qualquer coisa, um aprendizado para mim. E principalmente para as pessoas que se vão, porque não é à toa, que isso está acontecendo, tem uma finalidade inteligente. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias, ferem um coração de mãe e deixam branqueados os cabelos dos pais. Então você vê, eu vejo duas questões, É preferível para esse espírito, que cessa essa encarnação para ele não adquirir mais dívidas, e para a família que no primeiro momento a dor é imensa, mas se ele continuasse, traria dores muito piores. A morte prematura é quase sempre um benefício que Deus concede ao que vai, entende? Porque se ele ficasse aqui, ele só aumentaria os seus débitos. Caso ele ficasse por aqui mais tempo, aumentaria o seu débito ao invés de diminuí-los. As seduções, seduções que a vida terrena oferece poderiam levá-lo à perdição. Então Deus concede a morte para preservá-lo das misérias da vida. Então, o que no primeiro momento parece uma tragédia é uma oportunidade para esse espírito não contrair mais dívida, não piorar a sua encarnação. E a gente diz, muitas vezes, é uma terrível desgraça que uma vida tão cheia de esperanças seja ceifada tão cedo. Mas de que esperanças nós estamos falando,
A gente está falando, quando a gente diz isso, a gente está falando de uma esperança terrena, da esperança da terra, onde a gente fala de carreira, de fortuna, de um brilho superficial. É uma visão estreita, que só diz respeito à matéria. É uma visão estreita que não se eleva acima da matéria. É muito aqui, ó, muito só na matéria, só no ter. E aí, o que acaba acontecendo? Muitas vezes é exatamente esse tipo de vida, né, esse tipo de esperança que a gente fica com pena que a pessoa perdeu, que levaria a essa encarnação à perdição, que traria mais amarguras a essa vida, né? Então, de que vale essa esperança? Se não vai estar ajudando em nada esse espírito nessa encarnação, não é mesmo? Dessa forma, então, que possamos alegrar-nos, entenda, alegrar-nos no sentido de agradecer a Deus, né? Vou continuar a mensagem, você vai entender porque eu fiz essa. Alegrar-nos no sentido de ser gratos a Deus. Dessa forma, então, que possamos alegrar-nos em vez de chorar, quando Deus retirar um de nossos filhos deste vale de misérias. Então, se eu entendo que se ele ficar aqui, ele só vai se endividar mais, vai se perder ainda mais e vai trazer ainda mais dor à família, então que a gente possa agradecer a Deus essa oportunidade que ele está dando tanto a esse espírito quanto aos que ficam, né? Porque ele está sendo retirado desse vale de misérias. Deus está dando uma oportunidade dele não se perder. Dessa forma, então, seria egoísmo desejar que ele ficasse aqui para sofrer conosco, não é mesmo? E que ainda, sabendo que se ele ficar, ele ainda aumentaria sua dívida, né? Então a gente tem que ter um olhar mais aberto, um olhar mais amplo. Lógico que falando assim tudo é muito bonito, na vivência é diferente, então a gente tem que ter uma elevação, a gente tem que ter uma busca, a gente tem que ter um contato muito grande com Deus, a espiritualidade, para ter mais aceitação, compreensão, entendimento disso tudo. Muitas vezes a gente percebe que essa dor ela acaba acontecendo maior pelos que não têm entendimento na vida espiritual, onde acha-se que a morte ela é o fim, né? A morte é a separação eterna e não é, porque o espiritismo nos traz que não é assim. A morte não acaba, a morte não é o fim. A morte é apenas uma separação, mas não uma separação eterna, né? A alma é eterna, a separação é momentânea, né? Porque para o espírito a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Então veja, olha que maravilha. Então ele vai estar, essa alma que morreu, ela vai estar melhor, mais leve, livre desse peso, dessa carcaça pesada, né? E vai estar vivendo melhor. E aí vem uma mensagem muito profunda para as mães, muito interessante. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai os vossos corações chamando esses entes queridos, e peça a Deus que vos abençoe, e sentirás em vós mesmas, a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Que lindo, né? Que essa mensagem, então, possa chegar aos corações das mães e leve um pouco de consolo e alegria e entendimento. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Que
você assista, que você ouça, compartilhe com quem você acha que precise, tá bom? Um grande abraço para o pessoal do Raimundo, Facebook, Instagram do Raimundo Mariano Dias. Lembrando que temos palestras e estudos, pessoal também da Agenda Espírita Brasil, que tem o site com muitos conteúdos que só agregam na vida de cada um de nós, tá bom? Abençoada seja a sua vida. Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz.